só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como veja agora, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como flecha agora, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Olá, boa noite. São todos bem-vindos ao canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Este mês de outubro é muito especial para nós. Estamos comemorando 54 anos de organização eclesiástica no dia 30 de outubro. 30 de outubro de 1966, a Igreja Presbiteriana de Vila Nova foi organizada como igreja autônoma. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova é a quarta igreja presbiteriana de Goiânia. A primeira igreja, a segunda igreja, a Igreja Presbiteriana de Campinas e depois a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós queremos dar boas-vindas a todos. Estamos estudando neste mês métodos de estudo bíblico e a minha... Pronto, agora ficou bacana. Métodos de estudo bíblico. Esse é o estudo de número 10. E nós estamos já no
penúltimo estudo da série Métodos de Estudo Bíblico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Nós estamos convidando, é claro que não é obrigatório. Nós estamos com a meta de chegarmos a 1000 inscritos no canal, se Deus quiser, até o final do ano, para que possamos ter permissões novas e mais abrangentes do YouTube nas nossas transmissões aqui pela internet. Se você gostar do que vai ouvir e assistir, por favor, então se inscreva, marque as notificações para que você receba sempre uma notificaçãozinha quando alguma coisa, alguma postagem, algum vídeo for colocado no YouTube pelo nosso canal. Então vamos lá. Nós temos falado sobre métodos de estudo bíblico no sentido de te ajudar ao ler a Bíblia, ao meditar na Bíblia, ao estudar a Bíblia em casa, sozinho, ou preparando alguma lição de escola dominical, quem sabe um estudo para um pequeno grupo, ou quem sabe até mesmo preparando-se para fazer um sermão. Você tem algumas ferramentas e algumas dicas para que você possa se aprofundar no estudo da palavra e assim crescer como cristão e podendo também ser uma bênção mais eficaz para outras pessoas. Nós estudamos recentemente o método analítico, que envolve você trabalhar o texto bem pormenorizadamente. Depois falamos sobre o método sintético, que é um afastar um pouco mais para que você veja o todo na sua análise. Hoje eu quero falar sobre o método tópico, que é fazer um estudo bíblico a partir de temas. Então, o método tópico de estudo bíblico concentra-se em um tema específico, dentro de uma porção específica da Bíblia ou nela toda. O estudo tópico pode ser mais abrangente, você pode estudar, por exemplo, o tema pecado em toda a Escritura, ou você pode ser bem específico, pecado só no ensino de Jesus nos Evangelhos. Ou somente o que é pecado no Evangelho de João, ou no Evangelho de Mateus, ou na Epístola aos Romanos. Depende da abrangência que você quer dar ao seu estudo para compreender o ensinamento bíblico a respeito desse assunto. O tópico ele pode ser mais abrangente, ou ele pode ser mais específico. O tópico estudado pode também ter sinônimos. Por exemplo, se você está pesquisando sobre lei na Bíblia, você terá que estudar um pouco sobre os estatutos, os mandamentos, os juízos, os preceitos, os testemunhos de Deus na sua palavra. Você tem, por exemplo, o livro de Romanos. Ele trata de vários tópicos entrelaçados, tais como a justificação, capítulo 3 até o capítulo 11, Paulo trata sobre a doutrina da justificação, vários aspectos dela. Você pode ler sobre o Espírito Santo, bem específico no capítulo 8, não que Paulo não fale do Espírito Santo no capítulo 3, no capítulo 5, que ele menciona, mas no capítulo 8, Paulo fala especificamente sobre a ação do Espírito Santo. A fé, você percebe menções e discussões de Paulo sobre a fé na Epístola aos Romanos, no capítulo 1. Nos capítulos 3 a 5, a palavra fé aparece várias vezes. Nos capítulos 9 a 11, quando trata da salvação de Israel, várias vezes. Depois, no capítulo 14 e também no capítulo 16. A relação da graça e o pecado, nos capítulos 6 a 8, são muito importantes. E o tema específico de como Israel será salvo, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Então, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia capítulo por capítulo, você também acaba se deparando com vários temas ou tópicos que você pode separar para um estudo mais específico, mais aprofundado, mais abrangente da Escritura Sagrada. Assim sendo, alguns auxílios são muito úteis quando nós estudamos a Bíblia por tópicos. Dicionários bíblicos, chaves bíblicas, concordâncias bíblicas, manuais bíblicos. Dicionários bíblicos trabalham várias palavras que aparecem na Escritura ou relacionadas a ela, que te ajudam a aprofundar vários temas que você está estudando. Aliança, predestinação, que é um tema preferido de algumas pessoas, Jesus Cristo,
Paulo, nomes bíblicos, Asaf, por exemplo, tudo isso você encontra num bom dicionário bíblico que te ajuda a aprofundar vários temas de estudo pessoal da Escritura. Chaves bíblicas são livros que têm simplesmente aonde a palavra aparece no texto bíblico. Então, a palavra fé, e você procura numa chave bíblica, fé, ela vai te dar, dependendo dessa chave bíblica, se for uma mais completa, uma exaustiva, ela vai te dar todas as referências bíblicas onde a palavra fé aparece. A palavra confiar, desse jeito, confiar, ela tem confiar, confiança, confiado, todos os versículos bíblicos organizados de forma alfabética para você encontrar a palavra que você está procurando. Ou concordâncias bíblicas que trabalham não só palavras, mas temas mesmo dentro da Escritura. E manuais bíblicos, que são introduções bíblicas a todos os livros da Bíblia, eles nos ajudam a aprofundar vários temas, várias pesquisas. Se você não pode ter todos, mas pelo menos um dicionário bíblico seria muito bom você ter em casa. É claro que hoje em dia você encontra tudo isso na internet, digitando uma palavra ou outra, facilitando bastante o seu trabalho. Mas ter um no seu computador ou ter um na sua biblioteca em casa particular é uma aquisição que você nunca vai se arrepender de gastar e fazer um investimento financeiro de uma certa monta para ter na sua casa. Como então podemos desenvolver um estudo tópico de textos bíblicos, de doutrinas bíblicas, de palavras bíblicas, de forma simples, mas que nos ajude a compreender melhor as Escrituras? Então, escolha o tópico para estudar e os limites do estudo que você quer fazer. Por exemplo, vamos escolher aqui um tópico não muito tratado nos nossos estudos pessoais, mas que vez por outra aparece na Escritura e quando aparece chama bastante atenção, que é o tema da hospitalidade. Então, o meu tema é hospitalidade. Eu posso procurar esse tema num dicionário bíblico. E aí, qual que é a definição de hospitalidade? Hospitalidade é atender às necessidades de outros, não apenas entreter os convidados. Então, em termos bíblicos, hospitalidade é mais do que simplesmente abrir a sua casa para receber visitas ilustres ou amigos para um churrasco, um almoço, um lanche, um jantar, ou simplesmente uma reunião da igreja. Eu posso não ser um bom anfitrião, não posso praticar a falta de hospitalidade recebendo pessoas na minha casa. Um exemplo muito interessante disso é a experiência de Marta e Maria. Marta, querendo hospedar Jesus da melhor maneira possível, ela foi dando uma bronca em Jesus. Você se lembra? Mestre, o senhor não se importa que Maria não me ajude a servir as pessoas? Ela deu uma bronca em Jesus, como se Maria estivesse fazendo a coisa mais errada do mundo e só ela estivesse servindo. Querendo ser uma excelente anfitriã, uma ótima hospedeira, ela foi ofendendo Jesus lá, e Jesus mostrou para ela de forma muito amorosa: olha, Marta, Marta, você fica inquieta, você fica preocupada, você anda de um lado para o outro, mas a melhor parte Maria escolheu e nós não podemos tirar isso dela. A hospitalidade bíblica levanta reações e ações assim, às vezes na maior das boas intenções, querendo fazer o bem, a gente acaba fazendo mal e depois fica choramingando porque as pessoas não gostam de vir nas nossas casas. Então é um tema interessante para você pesquisar o que a Bíblia ensina sobre ele. Qual que é o objetivo da minha pesquisa sobre a hospitalidade? Aprender o conceito bíblico de hospitalidade e aplicá-lo no meu lar. Eu quero ser uma boa hospedeira, eu quero ser um bom anfitrião, eu quero receber bem as pessoas, os irmãos, os amigos e até mesmo pessoas desconhecidas
em negócios do meu trabalho, mas eu quero recebê-los bem de tal forma que eles não só fiquem bem impressionados, mas eles percebam o evangelho na forma como nós abrimos a nossa casa para receber as pessoas. E aí, pesquisando numa chave bíblica, num dicionário bíblico, eu vou relacionar, eu vou separar as referências bíblicas mais importantes ou aquelas que eu gostaria de dar uma olhada nelas para estudar com mais profundidade. Eu separei algumas aqui numa pesquisa prévia que eu fiz sobre o tema sobre hospitalidade, o tema hospitalidade e a palavra hospedar, hóspede, hospitalidade nas Escrituras. Então eu separei Mateus 25, Lucas 7, Lucas 11, Romanos 12, 1 Timóteo 3, Tito 1, Hebreus 13 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Quando nós separamos essas referências, daqui a pouco eu quero mostrar uma por uma, você vai aplicar os princípios do estudo indutivo que nós já vimos em alguns estudos passados, mas vale a pena recordar alguns tópicos, aquelas perguntas que nós chamamos de perguntas dialógicas: o que, onde, quando, quem, por quê, para quê, como. E eu vou fazer essas perguntas para dialogar com esses parágrafos, com esses versículos que eu separei a respeito da hospitalidade, a fim de descobrir, aprender e praticar os ensinos bíblicos sobre a hospitalidade. Eu vou fazer a observação dos detalhes dos textos dentro dos seus contextos, não é apenas ler o versículo de Hebreus que fala da hospitalidade, mas o que foi falado antes, o que vai ser falado depois. Como que o versículo do capítulo 13 de Hebreus, que trata da hospitalidade, se relaciona com o contexto imediato, anterior e posterior. Será que a hospitalidade da qual o Hebreus está falando não me leva a pensar sobre o assunto maior que está ao redor do texto e que tem alguma coisa a ver? Um exemplo interessante, você está lendo Efésios, capítulo 4, versículo 29, e ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes a que for necessária, boa para edificação e que transmita a graça aos que ouvem. Então, isso que Paulo fala sobre como usar a minha língua e as palavras que saem da minha boca não ficam por aí. Paulo diz mais no versículo 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ora, o que pode entristecer o Espírito Santo? Paulo acabou de falar. Quando eu uso a minha língua de forma inapropriada, falando palavras torpes, palavras feias, palavrões, palavras que se alimentam daquilo que deveria ser jogado fora, não tratado, não mexido entre nós. Fofocas são palavras torpes. A Bíblia diz que estas coisas entristecem o Espírito de Deus, do qual nós fomos selados. Então, o que é dito depois sempre tem relação com o que é dito agora. O que foi dito antes, e Paulo está falando sobre o comportamento apropriado dos cristãos, ele chega a um ponto em que ele menciona que o uso da língua, das palavras, da boca naquilo que fala, tem a ver com o comportamento apropriado dos cristãos. Não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca tem a ver com o assunto geral de como um bom cristão, uma boa cristã deve se comportar nas suas relações uns com os outros, marido, esposa, filhos, pais, colegas, amigos, irmãos da igreja, pessoas desconhecidas. Falar o necessário, falar o que edifica, falar o que transmite a graça, o favor de Deus em Cristo Jesus através das nossas bocas, para não entristecer o Espírito e para dar um bom testemunho cristão. Isso tem a ver com os tópicos. Quando você separa tópicos para estudar, não é simplesmente se concentrar no tema só, mas observar o que está sendo dito antes, o que está sendo dito depois, para que esse estudo tenha, como diz o reverendo Jeremias Pereira lá em Belo Horizonte, tenha sustância, tenha conteúdo, tenha alimento que fortalece e que desperta a atenção, o interesse e o desejo de obedecer.
Observe os termos cognatos, as palavras parecidas. Nós estamos pesquisando hospitalidade, mas observe hospedaria, hospitaleiro, hóspede, hospedar. E avalie o contexto de cada uma das passagens em que você encontra e pesquisa o seu tema. Ei, pastor, mas isso aí tá com a letra muito pequenininha, não estou entendendo nada, não estou vendo nada disso daí. Tem problema não, é porque eu queria colocar todos os textos numa página só, para você ter uma ideia visual do que a gente está fazendo aqui. O que nós vamos fazer? Em terceiro lugar, nós vamos escrever o pensamento-chave de cada passagem separada para o estudo. Nós separamos Mateus 25, 35. Olha só, vamos abrir aqui a Bíblia, só mostrar um exemplo, para você ter uma ideia. Deixa eu mudar minha Bíblia de lugar aqui para facilitar. Então, vamos lá, Mateus, capítulo 25, verso 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. A palavra hospedar, hospitalidade aparece aí. Mas qual que é o contexto? Lembra? É o grande julgamento. Jesus está falando sobre o grande julgamento e ele diz que quando Deus for julgar as nossas ações, a hospitalidade vai ser um tema que Jesus trará quanto ao que nós fazemos, não fazemos, nos omitimos de fazer, e um dos assuntos é a hospitalidade. Ele vai honrar perante Deus aqueles que foram hospitaleiros, hospitaleiros com ele. Quando que nós somos hospitaleiros com Jesus? Quando nós cuidamos do nosso próximo, das pessoas que precisam, daquelas que não têm a quem recorrer. Então, você pega o texto que você está pesquisando, versículo 35, mas olha o contexto, dentro do que Deus está falando aqui quando ele fala dessas questões. O segundo texto que nós separamos é Lucas, capítulo 7. Você vai lá em Lucas, capítulo 7, versículo 44 a 46. Olha só. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são todos os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, quando Jesus fala de ter sido hospedado pelo Simão, que era um escriba, um fariseu, Simão hospedou Jesus, chamou Jesus para um almoço, para um jantar, mas o interesse dele não era simplesmente congratular-se com Jesus ou receber, hospedar Jesus, ele queria experimentar Jesus. E aí Simão não deu o tratamento apropriado a um hóspede. Ele não deu uma bacia para Jesus lavar os pés. Era um costume dos judeus, quando alguém vinha visitar a sua casa, dar uma bacia para ele lavar os pés, lavar as mãos, ungir a cabeça com óleo por causa do suor, da caminhada e essas coisas todas. Jesus estava lá e Simão estava dando a ele não um tratamento adequado como um bom um bom anfitrião, mas Jesus disse: olha, essa mulher aqui que você olha para ela e despreza, ela fez tudo o que você não fez. Você não me deu água para os pés, ela molhou meus pés com as lágrimas dela. Você não ungiu minha cabeça, ela fica beijando os meus pés o tempo todo. Você não me deu uma toalha para enxugar as mãos, ela enxuga os meus pés com os cabelos. Então, hospedar, ser hospitaleiro, é mais do que simplesmente abrir a minha casa. O ensinamento bíblico é que hospedar é servir. Um outro texto que mostra isso é Lucas, capítulo 11, versículo 5 a versículo 8.
quando tem aquela parábola do amigo inoportuno, que fica batendo lá na porta, olha, chegou um amigo meu, ele me procurou, está na minha casa e eu não tenho nada para oferecer, me empresta aí alguns pães, alguma coisa. E Jesus diz, olha, se você não for emprestar os pães porque é seu amigo, você vai emprestar porque ele não para de bater na sua porta. Mas o que Jesus está ensinando com isso? Ele está ensinando sobre a oração. Que a hospitalidade, ela demonstra o nosso coração aberto para acolher as pessoas, assim como Deus abre o seu coração para nos acolher quando nós oramos e intercedemos uns para os outros. Logo de cara, você começa a aprender com o ensinamento bíblico que hospitalidade é mais do que simplesmente abrir a casa, é servir, é cuidar, é tomar interesse por aquilo que a pessoa precisa. Um outro texto que nós separamos e eu coloquei na lista, você viu, é Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, quando Paulo fala compartilhai as necessidades do santo, e ele diz praticai a hospitalidade, a frase praticar a hospitalidade está explicando como que a gente compartilha as necessidades dos santos. Quando nós acolhemos quem precisa nos nossos lares, para lhes dar um pouco de conforto, de descanso, um lugar para ficar, uma sombra para se refrescar. É um mandamento bíblico para nós que nós não fechemos a nossa casa e nem os nossos corações para aqueles que dentre os irmãos da igreja têm e passam por necessidade. É um ensinamento bíblico sobre a hospitalidade. E do que está se tratando em Romanos 12? Está se tratando sobre como praticar dons espirituais. Esse texto aqui vem logo depois da apresentação do assunto dos dons espirituais no parágrafo anterior. E depois ele fala sobre as virtudes que os cristãos devem ter. Amor. Ele falou sobre dons espirituais lá na frente, e aqui ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. Toda vez você vai observar no seu estudo bíblico, na sua leitura bíblica, toda vez que Paulo fala sobre dons, ou antes, ou depois, ou no meio, ele fala sobre o fruto do Espírito. Por quê? 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Praticar dons espirituais sem ter o fruto do Espírito nos leva para a arrogância. O fruto do Espírito Santo equaliza, harmoniza, normatiza como devemos nos comportar quando servirmos uns aos outros. Lembra que os dons são dados para a gente servir o outro. E ao servi-lo, o fazemos embebidos do fruto do Espírito Santo. E a hospitalidade está colocada no meio desse contexto. Vamos observar mais um. A 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É um texto interessante para falar sobre hospitalidade, porque o capítulo 3 de 1 Timóteo é o grande capítulo que fala sobre os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Então ele diz no versículo 1, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, entretanto, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e aí continua a lista. A hospitalidade, um coração aberto para abrir as portas da casa, não só para ter as pessoas lá dentro, mas para servi-las, deve estar no coração de quem quer ser presbítero de uma igreja. É um requisito para quem quer ser líder na igreja do Senhor Jesus. Você quer liderar? Uma bênção, excelente obra você almeja. Mas aprenda que ao querer liderar, e no conceito bíblico de liderança, liderar é servir, é cuidar do outro, é colocar os seus dons e talentos a serviço do outro. E isso inclui abrir a sua casa não por abrir, mas para receber, hospedar, dar um local, ser um hospital, que é uma palavra mais forte do que essa. Hospitalidade
vem da mesma raiz da palavra hospital, que significa um lugar para cuidar, para sarar as feridas. Tito, capítulo 1, versículo 8, é a mesma coisa. Fala que a hospitalidade é um pré-requisito para quem quer liderar na igreja. E aí um texto muito interessante na Bíblia, e que quando a gente fala de hospitalidade, para alguns é o único texto que lembra. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Olha que coisa interessante. Esse é o único texto que a gente sabe de cor sobre hospitalidade. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. O que é interessante observar aqui? Primeiro, que a hospitalidade não pode ser negligenciada. Tem gente que negligencia, não gosta de abrir a sua casa de jeito nenhum. Meus irmãos, queríamos fazer uma reunião de oração na sua casa. De jeito nenhum, pastor, minha casa é uma bagunça, nunca está limpa. E arruma 1001 desculpa para poder não hospedar as pessoas. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse, pastor, eu estou convidando fulano e beltrano para almoçar lá na minha casa. Olha que coisa esquisita. Mas o senhor não dá para convidar, minha casa é muito pequena, não cabe todo mundo. Eu falei, tudo bem, mano. Eu nem precisava falar isso para mim, mas ela falou. Aí, numa outra oportunidade, eu fui na casa dessa irmã. Era uma mansão imensa. Cabia todo mundo e sobrava mais um pouco. Por que será que ela se achou no direito de chegar para mim e falar que não tinha como me hospedar na casa dela? Não tinha obrigação de me convidar. Mas o que eu acho interessante é que, às vezes, nós negligenciamos a hospitalidade, dizendo que a nossa casa é pequena demais, dizendo que a gente só tem móveis feios, dizendo que é tudo uma bagunça, tem brinquedo de criança para tudo quanto é lado. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz simplesmente, seja hospitaleiro, abra a sua casa. Igrejas, quando nascem, nascem nas casas dos irmãos. Olha que coisa só, que coisa interessante. Não tem uma bênção maior do que uma igreja nascer na minha casa, dentro do meu lar, na minha cozinha, na minha sala. Deus certamente reserva uma bênção especial para quem abre o refúgio que é a sua casa para hospedar a igreja. Quando a gente hospeda pessoas, a gente fica com a nossa privacidade aberta. Alguns têm medo de perder isso. Mas a Bíblia diz, olha, não sejam negligentes com a hospitalidade. Preste atenção, porque algumas pessoas praticando sem saber, hospedaram anjos de Deus. Anjos, eu tenho hospedado alguns anjos de Deus na minha casa, vez por outra. Pastores, missionários, evangelistas, pedreiros, carpinteiros, membros da igreja, filhos de amigos que vêm para a cidade fazer essa ou aquela prova e de repente ficam na nossa casa quando é possível. Praticai a hospitalidade. Por quê? Sem saber, você vai hospedar um ente santo, um anjo. E ele está falando, com certeza, de Abraão lá em Gênesis 19, Gênesis 18, 19, quando anjos de Deus vieram junto com o anjo do Senhor visitar Abraão e dizer que Sara ia ser mãe e que Abraão devia saber o que estava para acontecer com Sodoma e Gomorra. Olha só. E o último texto, para nossa exemplificação, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Nós estamos estudando um tópico, o tópico hospitalidade. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Observe que assim como Paulo fala da hospitalidade no contexto dos dons espirituais em Romanos 12, Pedro, quando fala de dons, servir e pregar, que esse é o único texto de Pedro que ele fala sobre dons espirituais, ele coloca a hospitalidade no meio. Por quê? Porque a hospitalidade é servir. E o uso dos dons, o uso correto dos dons espirituais é para servir as pessoas. E eu posso, para usar os meus dons, abrir a minha casa e receber as pessoas. Então tem duas observações importantes nesse versículo.
A hospitalidade, ela deve ser mútua, ou seja, cada um hospeda ao outro. Hospede pessoas e receba pessoas, se deixe hospedar por aquele que você hospedou. E segundo, sem murmurações. Nós temos chamado murmuração aqui em casa ultimamente de murmur. Olha o murmur. Murmurar, reclamar, perguntar para Deus por que está acontecendo, para que fazer isso. E a palavra de Deus diz, seja hospitaleiro. Não murmure quanto a esse assunto. Abra a sua porta, abra a porta da sua casa para um culto, para uma igreja, para um irmão, para uma irmã, para um necessitado, para alguém que você precisa discipular como servo, como serva de Deus. Olhando isso, então, a chave, qual que é o pensamento-chave sobre a hospitalidade nesses textos bíblicos que nós acabamos de observar. E aí, disponha os versículos segundo categorias. Pegue todos esses textos que você leu e os organize tematicamente, topicamente. Eu separei aqui pelo menos 3 tópicos que a gente pode estudar sobre hospitalidade nesses textos que nós separamos aqui depois de procurar numa chave bíblica. Primeiro, nós já falamos, hospitalidade é servir. Mateus 25, 35, Lucas 7, 44, Lucas 11, 5 a 8. Esses 3 parágrafos da Escritura mostram para nós que hospitalidade é servir, é cuidar do próximo. Segundo grupo, temos aqui 3 classes de versículos, de parágrafos, que nos mostram como eu pratico a hospitalidade. Eu pratico a hospitalidade compartilhando as necessidades dos santos. Romanos 12, 13. Eu pratico a hospitalidade não sendo negligente, mas com a abertura, com solicitude, com com o coração aberto para servir, com abnegação, é a palavra que eu queria lembrar. Como que eu pratico a hospitalidade? Mutuamente, hospedando e aceitando a hospitalidade dos outros. Tem irmãos que não aceitam a hospitalidade dos outros. Eu não quero dar trabalho. E às vezes, quando a gente não quer dar trabalho, a gente dá trabalho dobrado. Então, hospede pessoas. Aceite a hospitalidade dos outros quando ela for oferecida e você precisar. Não digo simplesmente para passeio, essas coisas, mas quando você precisar, não seja arrogante, não seja soberbo, não seja orgulhoso. Aceite a hospitalidade. Você pode ser o anjo que essa pessoa estará hospedando. E essa pessoa que você hospedar pode ser o anjo que Deus enviou para sua casa, porque toda vez que a gente faz para alguém, a gente fez para Deus. Mateus 25. E hospitalidade é um requisito para ser líder na igreja. 1 Timóteo 3, Tito, capítulo 1. Só aqui nós temos 3 tópicos para falar a respeito de hospitalidade e 3 ensinamentos claros e necessários para a prática de uma vida cristã saudável no contexto da Igreja do Senhor Jesus. Disponha os versículos, disponha os parágrafos, disponha os textos que você encontrou por categorias. Esses falam sobre servir. Aqueles falam sobre como praticar a hospitalidade. Aqueles outros têm a ver com a hospitalidade como um pré-requisito para a liderança. E a gente, se pegasse mais, poderíamos encontrar mais tópicos a respeito da hospitalidade nesses textos separados e também em outros. Ok? Vamos para frente. Então façam um esboço. Olha a história do gráfico aí. Um pequeno gráfico sobre hospitalidade. Só para você ter uma visão ou uma ideia visual do que você está estudando. Coluna da minha esquerda aqui é os tópicos que eu estou ensinando. Coluna da direita, na minha tela aqui, para mim, eu tenho, então, os ensinamentos ou os textos bíblicos que tratam desses ensinamentos. Hospitalidade é servir ao próximo. Esses 3 textos mostram como eu pratico a hospitalidade. E o terceiro, a hospitalidade é um requisito, um requisito para a liderança da igreja.
Observe que visualmente você já tem um ensinamento. E cada tópico desse aqui é um argumento do seu estudo se você estiver ministrando. E é uma conclusão que você tira ou um ensinamento que você aprende se você estiver meditando ou estudando sozinho a Escritura para crescer na fé. Das aplicações possíveis, selecione 2 ou 3 das mais importantes. Uma dica prática quando nós procuramos fazer a aplicação, e eu ensino isso para os alunos de homilética lá no seminário, é fazer uma aplicação para cada tópico. Eu separei 3 tópicos, então eu separo 3 aplicações. Para hospedarmos bem, devemos ser motivados e movidos por gratidão a Cristo que nos acolheu. Da onde que eu tirei essa ideia de gratidão? Daquela mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos e beijou. Por que ela fez isso? Porque ela estava agradecida por Jesus ter feito, cuidado dela, feito um milagre na vida dela que ela precisava. Então, da onde vem a motivação para eu ser hospitaleiro? Da gratidão. Da onde vem a gratidão? Da obra de Deus na nossa vida. Cristo perdoou todos os meus pecados, me amou eternamente e foi à cruz por mim. Isso, por ser grato a Ele, por isso eu abro o meu coração e abro também a minha casa para hospedar pessoas. Uma aplicação. Como que eu posso, então, praticar a hospitalidade? Primeiro, eu preciso ter um coração grato. Quando a gente murmura, a gente não é grato. Então, quem murmura muito não consegue ser hospitaleiro porque reclama e não é grato. Segundo, a negligência sempre será uma barreira para experimentarmos as bênçãos de Deus. Não negligencieis a hospitalidade, porque alguns praticando sem saber hospedaram a anjos. Quem não é negligente, hospeda anjo. Quem é negligente, não hospeda ninguém. Simples assim. Então, o que eu preciso tirar da minha vida no que diz respeito à hospitalidade? Negligência. Parar de fechar a minha casa porque ela é pequena, porque eu sou pobre, porque eu moro longe, porque as minhas paredes não estão pintadas. Pare com isso. Deus não requer nada dessas coisas. Você pode ter uma casa muito simples e ser bem organizada. Você pode ter uma casa muito chique e ser uma bagunça. Isso depende de você, não da sua casa. Então, abra a sua casa. Não seja negligente quanto à hospitalidade. Terceiro, os líderes cristãos são reconhecidos pelo serviço. A hospitalidade é uma das formas de serviço cristão. Um dos critérios para eu escolher os presbíteros, para eu votar nos presbíteros, é se eles têm o coração e a casa abertos para nos receber. Por quê? Como pastores, eles precisarão receber pessoas para aconselhamento, para proteção, para cuidado, para ensinamento. Quando as pessoas não souberem a quem procurar, vão procurar os pastores, os presbíteros, os diáconos da igreja. E nós precisamos aprender a receber essas pessoas em nossos lares, por amor a Cristo. Então, Paulo diz a Tito, diz a Timóteo que aquele que quer ser presbítero, ele precisa ser hospitaleiro. É um requisito, não é uma opção. É um mandamento bíblico para aqueles que querem liderar na igreja de Deus. Liderar na igreja de Deus é servir. Temos que aprender essa lição. E para concluir, primeiro, persevere. Pastor, eu acho difícil esses estudos que o senhor está me dando aqui online. Talvez, mas você aprende. Se você insistir, aprende um pouco de cada vez, aprende cada vez mais um pouco. Persevere. Muitos de nós temos uma vida cristã medíocre, não sabemos resolver nossos problemas, não sabemos como orar, como buscar a Deus ou como enfrentar adversidades e tribulações, porque não estudamos a Bíblia. Nós mal lemos, quanto mais estudamos.
E a Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhe falta o conhecimento de uma boa relação com Deus e a sua palavra. Persevere, não desista, leia um pouco mais, estude um pouco mais, pense um pouco mais, e você vai ser bênção para os outros e vai crescer mais ainda. Tenha paciência para aprender. A perseverança, ela significa resiliência, mas significa também paciência, aguentar a dificuldade e esperar que o bom venha. Seja paciente. Eu estudo as Escrituras há mais de 40 anos. Tenho muito que aprender, mas eu tenho que dizer que já aprendi muita coisa também. E você também. Mas nós podemos aprofundar um pouco mais para servir melhor e mais ao povo de Deus e ajudar as pessoas que estão perdidas a encontrar o caminho, e as que estão cansadas a serem reanimadas, e as que estão com dúvida a encontrar respostas para suas perguntas. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. E por último, saiba e tenha esperança que os frutos virão. Olha, eu estava procurando umas frutas para colocar aqui no PowerPoint e achei essa fotografia que me chamou muita atenção pela sua nitidez. Frutos nítidos, frutos visíveis, frutos que quando você vê, fala assim, nossa, água na boca, vontade de comer uma dessa daí. Saiba que quando você lança o seu pão sobre as águas, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, depois de muitos dias o acharás. E eu vou terminar contando uma experiência pessoal. Em 1989, eu era evangelista e seminarista lá em Abadiânia. O presbitério me pagava 2 salários mínimos por mês para eu ir para lá todo final de semana cuidar de uma igrejinha que tinha 14 adultos como membros e 45 crianças que frequentavam. Era a minha congregação. Eu visitava 7 num sábado e 7 no outro. Cada 15 dias eu visitava a igreja inteira. Ou como eu gostaria de dar conta de fazer isso hoje em dia, né? Mas naquela época eu estava terminando o seminário, um seminarista que estava meio avexado com alguns trabalhos de seminário me pediu para que eu desse o estudo bíblico toda quinta-feira na igreja dele. Ele dizia, eu te dou o passe de ônibus. Então eu saía da República do Seminário toda quinta-feira, ia lá na Santa Helena, onde hoje é a Igreja Presbiteriana Betânia, e ministrava 1 Tessalonicenses em sequência para aqueles irmãos. Eu fiz isso durante 2 meses e meio. E um novo convertido estava lá assistindo cada uma daquelas exposições e em 1998, 9 anos depois, eu recebi um convite para pregar em Valparaíso, perto de Brasília. Eu ia pregar no 3º aniversário da Igreja Presbiteriana Missionária de Valparaíso. E eu fui, aceitei o convite e fui. Quando eu entrei à porta da igreja, um templo pequeno para 100 e poucas pessoas, um presbítero me estendeu a mão e me fez, antes de mais nada, ele me fez uma pergunta. Quais são as marcas de uma igreja que cresce? E eu disse para ele, essa é fácil. Fé operosa, amor abnegado e esperança firme. 1 Tessalonicenses 1:3. E ele disse, pois é. Eu estava lá quando o senhor ministrou esse estudo lá na Vila Santa Helena, em Goiânia. Eu era um novo convertido. Aí eu mudei para cá e vim aqui, né, para esse bairro e abri a minha casa e plantei essa igreja. E agora já tem 3 anos que ela é uma igreja organizada, já tem templo e tudo. Quando eu plantei essa igreja e ela começou a crescer, eu apresentei ao presbitério o pedido para trazer para cá o reverendo Nilson, que era o seminarista lá da igreja Betânia naquela época. E o presbitério falou coisas para mim que eu não gostei e disse que eles tinham 9 obreiros para colocar aqui, por que eu queria trazer um de fora, de Goiânia? E eu disse, porque aquele cara é que vai fazer essa igreja crescer. Deus ele é um bom evangelista e vai ser uma bênção. Então, a liderança do presbitério disse, olha, se essa igreja não crescer esse ano, nós vamos trazer o obreiro. Se essa igreja não crescer esse ano,
nós vamos vaiar vocês no presbitério. Olha o que disseram para o presbítero. E ele disse, tudo bem. Levou o pastor. No primeiro ano do pastorado dele lá na Igreja Presbiteriana Missionária de Valparaíso, a igreja cresceu 100%. Sabe o que aconteceu no presbitério? Em vez de vaiar o presbítero e o conselho da igreja, o presbitério se levantou e aplaudiu o crescimento daquela igreja. E quando eu fui convidado para pregar lá, o presbítero disse que foi a exposição da palavra com fidelidade em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que plantou a semente no coração dele. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, 9 anos, você receberá de volta. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça crescer. Os frutos virão. Descanse em paz. Eu quero saudar todos os irmãos. Nós temos um bom número de irmãos aqui no nosso chat. Uma boa noite para todos vocês. Jéssica, deixa eu ver se eu pego desde o começo. Thelma, Jéssica Sayuri, Cleisia, Lenine, Odracir, Maria de Lourdes, Ana Lúcia, Neuza, também a irmã Irene, a Júlia. Deus abençoe cada um de vocês e os outros mais que, pela graça de Deus, forem conduzidos a assistir esse vídeo. Persevere, os frutos virão. Deus te abençoe, fique na paz. Estamos terminando.